Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Boas-vindas a mais uma análise literária onde a gente vai explorar a fundo aquela construção de mundo super crua e a dinâmica complexa de personagens do capítulo 2. Olha, esse trecho é literalmente uma aula magistral sobre como estabelecer um ambiente hostil usando pouquíssimas palavras. A nossa intenção hoje é dissecar como o autor usa os detalhes do ambiente e as interações sociais para transformar um simples cenário num ecossistema implacável. Vamos acompanhar a chegada de um recém-chegado e entender, passo a passo, exatamente como a inocência é deixada lá no portão de entrada. Para começar, não tem introdução suave aqui não. O texto simplesmente lança a gente direto para dentro da pele do Carlos. E faz isso ancorando a narrativa nos detalhes sensoriais viscerais e francamente muito perturbadores. O cheiro de manga podre com poeira. Aquele apodrecimento da fruta misturado com a secura da terra. Esse definitivamente não é um ambiente acolhedor, é o cheiro do abandono, da estagnação. Ao usar esse recurso logo de cara, quem tá lendo é imediatamente transportado para aquele exato momento de desconforto e incerteza que o personagem principal tá vivendo logo no primeiro passo dele no novo ambiente. Parte 1. O clima do parque. Tem uma subversão incrível acontecendo aqui, bem entre a expectativa do que é um espaço infantil e a realidade que se apresenta. Porque, em teoria, a gente tem os ingredientes de um parquinho, né? Árvores grandes, casa de madeira, escorregador, balanços. Mas a realidade é que os balanços estão enferrujados. E o mais assustador, as crianças não estão brincando. Elas estão lá, paradas, parecendo estátuas. Os olhos são descritos como duros, medindo e avaliando quem acaba de chegar. Enquanto isso, o Carlos veste uma camisa grande demais, com aquele cheiro de sabão velho, destacando totalmente a vulnerabilidade e a falta de pertencimento dele. Fica super claro que detalhes como esses sinalizam que a gente não está num espaço de lazer, é uma arena de intenso escrutínio. Parte 2. O teste de iniciação. Essa tensão da vigilância constante inevitavelmente leva a um conflito imediato. E aqui a gente tem um contraste fascinante que ilustra direitinho as regras do lugar. É a clássica disputa de poder, mas com contornos infantis extremamente endurecidos. De um lado, a gente tem o Nando. Cicatriz na testa, voz grossa, é o guardião agressivo, impondo medo de imediato. Do outro lado, surge o Michelito, também marcado por uma cicatriz, só que no queixo. A diferença crucial está na voz, que é calma, mas firme, e na abordagem dele. O Michelito é uma figura de autoridade protetora, mas que exerce o poder através do conhecimento e da observação cuidadosa de quem está ao redor, não daquela intimidação pura e simples. A oposição entre os dois revela as engrenagens de como a influência é conquistada e principalmente mantida nesse ambiente fechado. E olha, a intimidação do Nando não é vazia. Ela tem todo um processo metódico. Subir no telhado, pular. Uma exigência física perigosa que serve como um pedágio mesmo. Mas o detalhe mais sádico é a consequência, o passo número 3. Se não pular, o novato vai ter que comer sozinho até aprender. Não é só o perigo físico do salto que está em jogo, é a mecânica cruel da exclusão social. Num lugar onde o indivíduo já não tem absolutamente nada, a ameaça de total isolamento é a maior de todas as punições. As apostas para se encaixar são altíssimas. Mas aí o Michelito quebra a tensão com uma frase genial sobre o Nando. Gosta de ser o rei da areia. Com meia dúzia de palavras, o Nando é rebaixado. A ameaça imediata é neutralizada porque o Michelito expõe a fragilidade daquele poder baseado só no medo bruto. Ao nomear ele como rei da areia, ele não só diminui o Nando, como se posiciona num patamar intelectual e de observação muito superior. Ele entende o ecossistema e recusa o joguinho infantil de dominação pela força. Parte 3. Os meninos do parque. E essa capacidade de observação do Michelito que transforma o topo da casa de madeira num verdadeiro mirante estratégico. Ao catalogar os habitantes lá de cima, uma rápida sucessão de descrições revela muito mais do que só características físicas. A gente tem o Donatello, que só fala quando tem certeza, o Anton, que mutilou a própria camisa, o Johann, que escuta vozes, e o Lúcio, que simplesmente dorme de olho aberto. Fica muito evidente como trauma e institucionalização se manifestam de maneiras super variadas e sombrias em cada mente ali em desenvolvimento. Não são só peculiaridades, tá? São táticas de sobrevivência e cicatrizes psicológicas profundas sendo descritas em tempo real. E no meio de todos esses perfis, um detalhe estatístico bem assustador se destaca nas observações do Michelito. 3. 3 é o número de pessoas que o Harold, aquele garoto de cara fechada, agrediu apenas nesta semana. Esse número isolado reforça o que está sempre ali, escondido abaixo da superfície daquele espaço. É uma violência subjacente, ininterrupta e o pior de tudo, normalizada, ditando o ritmo dos dias. Parte 4. Uma prisão sem grades. Depois de assimilar tudo isso lá do alto da casa de madeira, o entendimento do Carlos sofre uma ruptura dramática.
O clímax de toda essa exploração é exatamente essa constatação psicológica. A estrutura física até pode ter balanços e árvores, mas, mentalmente, as paredes são erguidas pela vigilância constante. O silêncio era barulhento, dava para ouvir os olhos dos outros meninos falando. A pressão do olhar alheio é a verdadeira prisão. É uma espécie de claustrofobia social, onde ninguém diz nada, mas a ameaça e o julgamento preenchem absolutamente todo o vazio sonoro. O que nos leva à grande questão que permeia o texto todo e que a gente precisa fazer antes de descobrir a verdade final. Se um parquinho se transforma numa arena de escrutínio que silencia todo mundo, qual é a consequência disso a longo prazo? Qual é o produto final de um ambiente que submete crianças a esse nível de pressão? A resposta do Michelito estilhaça qualquer ilusão que pudesse ter restado de que ali era um abrigo seguro. Ele define o lugar não como uma casa, mas como uma chocadeira. O conceito de uma incubadora, que a gente normalmente usa para algo que desenvolve e protege algo frágil, é completamente subvertido numa metáfora muito sombria e distorcida. Ali, a criança nasce, cresce e vira bicho. É o esvaziamento total da humanidade, transformando os seres humanos em sobreviventes puramente instintivos e selvagens. A brutalidade dessa revelação tem um impacto incontornável. Descendo do escorregador, a constatação final amarra tudo que a gente viu até aqui. No exato momento em que se compreende a regra do jogo, a inocência simplesmente desaparece. Apenas um dia, apenas algumas interações, e a transformação exigida por aquele lugar já tinha começado de um jeito irreversível. Isso deixa uma reflexão super poderosa sobre como o ambiente molda e, em muitos casos, deforma o indivíduo no exato segundo em que se cruza o portão. Será que é possível manter alguma essência humana depois de passar por essa chocadeira? Fica aí a reflexão para quem está acompanhando a gente. Até a próxima análise.